Fala aí, seus peixão, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Tema do vídeo: Santos muda proposta e vê avanço pela renovação do contrato de Neymar. Vamos falar sobre isso. Só antes, te convido a ir lá na Fut Fanatics, meu irmão. Já tem a nova camisa azul do Santos. Vai lá pegar a sua. Tem tanto a modelo torcedor quanto a modelo jogador. Eu peguei a minha de torcedor. Está para chegar. Deve chegar até segunda-feira. Estou apreensivo e muito contente de chegar essa minha nova camisa do Santos. Inclusive estou de azul aqui no cenário, porque tem gente que reclama do rosa, porque não é muito macho. Então tá aqui. Tô bem azul nesse cenário, tá bom? Mas a gente vai receber a camisa, eu vou mostrar aqui pra vocês. Inclusive, tem 7% de desconto em toda a loja, não apenas no departamento Santos Futebol Clube, o qual eu te indico para adquirir os seus produtos de Santos. Tem muita coisa, né? Tem as 3 camisas desse ano, tem camisas de outras temporadas que o valor abaixou bastante. Tem as camisas comemorativas, tem um monte de produto do Santos que você pode adquirir na Fut Fanatics, tá? O cupom para o desconto é Peixão na Fut 7. O link tá na descrição, é o primeiro link, ou neste QR Code aqui aparecendo na sua tela. É só apontar a câmera do seu celular e ir direto lá para a Fut Fanatics, tá? Inclusive, o desconto é aplicado em produtos já com desconto. Por exemplo, se eu comprei esta camisa X aqui, essa camisa normal, tá? Camiseta X, vou comprar lá. Ah, meu, mas tá R$ 100, já tem 50% de desconto. Se você botar o cupom, tem mais 7 em cima desse desconto. Então o cupom é cumulativo. Fechado? Clica aí, vai lá na Fut Fanatics e me agradece depois para conhecer a melhor loja de todos os tempos, tá certo? Vamos falar aqui da renovação do Neymar, informação do Musset, tá certo? Musset aqui é quase parceiro já, né? Mas enfim, vamos lá, vou falar do Musset aqui, da renovação. Várias pessoas já falaram sobre isso, mas é o melhor setorista de Santos, na minha opinião, né? Santos muda a proposta e vê avanço pela renovação do contrato de Neymar. O Santos quer mudar os moldes do atual contrato. O vínculo atual vai até 30 de junho. O Peixe não quer mais pagar direito de imagem a Neymar. Lembrando que o salário do Neymar é de 4 milhões e 140 mil reais por mês, tá? O clube exploraria apenas a imagem coletiva do atleta. A individual ficaria com a NR Sports, empresa da família do jogador. O novo modelo de salário seria por produtividade. Haveria um valor fixo que seria engordado de acordo com participações em jogos e metas individuais e coletivas. Meu irmão, eu até falei sobre isso, né, em vídeos anteriores, sobre a renovação. Eu acho que eu vou ler a matéria toda e eu volto a falar sobre isso, né, em vez de ficar parando. Bom, o UOL ouviu que o Santos está muito otimista pela renovação. A reação à oferta teria sido muito positiva. Houve mais de um encontro entre o presidente Marcelo Teixeira, Neymar e Neymar pai nos últimos dias. Um acordo, porém, ainda deve demorar algum tempo. Neymar viajará de férias com sua família para os Estados Unidos na próxima semana. O elenco terá um recesso de 15 dias a partir do dia 13 de junho. A resposta ao Santos dificilmente ocorrerá antes dessa viagem. O Santos crê que Neymar já decidiu renovar. Apesar do sim, ainda não ter saído. A impressão é que Neymar pai só não antecipou a permanência para não desvalorizar o filho no mercado. Não faz nenhum sentido isso aqui. Mas continuando. O contrato atual paga atualmente 4 milhões e 140 mil reais fixos por mês a Neymar. Esse é o valor na CLT. Tá certo? Isso aqui é o valor de carteira. Ainda tem uma divisão de novas receitas. 75% dos novos contratos vão para Neymar, enquanto o Santos fica com 25%. Esse direito de imagem tem um valor mínimo de 85 milhões de reais. O prazo de pagamento é para o dia 30 de julho atual. O Santos já admitiu que não vai conseguir arcar com esses 85 milhões e entrou em acordo com o Neymar pai para parcelar. O pagamento será feito até dezembro de 26. A ideia agora seria não se comprometer com esses valores em marketing. O Santos aumentaria o salário fixo e não definiria um mínimo para patrocínios. O Peixe e Neymar fechariam contratos independentes com parceiros. Então, basicamente é isso aqui, cara. Vamos lá. Basicamente isso aqui. Eu quero renovar com você. Você quer renovar comigo? Ok, vamos renovar o contrato. Seu salário a partir de agora vai depender de uma série de participações. E quando a gente fala de contrato de produtividade, não pense que é só ele entrar em campo, marcar gol e dar assistência, tá? Produtividade vai desde ele apareceu para treinar, ele cumpriu o horário. Tudo isso entra na produtividade. Estar disponível conta como produtividade, tá bom? Estar disponível. Óbvio que você pode colocar determinados gatilhos num contrato, mas é basicamente estar disponível, tá treinando. Se, por exemplo, foi pro banco, metade dos jogos, gatilho de produtividade. Entrou em metade dos jogos, jogou metade dos minutos, produtividade.
Tudo isso entra em produtividade, tá? Muita gente confunde que um salário de produtividade só se dá conta porque se o cara jogar todos os jogos e fizer tais gols e assistências. É óbvio que quando tem esse tipo de acontecimento no jogo, um gol, uma assistência, você tem mais gatilhos ativados nesse contrato de produtividade. Um exemplo que a gente pode dar com relação a bônus, com relação à produtividade, é o contrato do Memphis com o Corinthians, né? Ele também tem esses gatilhos. Ah, deu tantas assistências, pimba, toma um dinheiro. Né? Não sei o que, participou de tantos gols, pimba, dinheiro, entendeu? Mais ou menos isso. Então, o contrato de produtividade não necessariamente é só para o cara estar em campo jogando. Vai uma série de coisas aí, mas óbvio que tudo acertado previamente. Agora, com relação a não ter mais essa parceria com relação a patrocínios, eu acho até válido para o Santos. Por quê? Porque o Santos, querendo ou não, tendo a presença do Neymar, fisicamente falando, nem necessariamente tecnicamente em campo, já vai ser um chamariz maior para receitas. Óbvio que vai ter algum tipo de parceria e de acordo com relação a projetos, mas não vai ter aquela dependência de um e de outro. O Santos já se comprometeu a pagar esses 85 milhões de reais. Por quê? Porque estava ativado nesse contrato que está para vencer. Tá certo? Então o Santos vai ter que pagar esse valor. Independente de como, vai ter que pagar esse valor. Esse valor vai se estender até o final de 2026, quando encerra a gestão do Marcelo Teixeira. Beleza, tá? Por mais que eu não concorde com esses valores e por mais que eu não concorde com essa determinação que a família do Neymar e o Neymar colocaram nesse contrato de ter que pagar esse valor independente se você ia trazer receitas ou não, e eu acho errado porque se você vende tanto, se você tem tanto mercado, por que você precisa dessa garantia para receber esse dinheiro? Aí eu tenho que comparar com o caso do Ronaldo. O Ronaldo, quando foi ao Corinthians, ele colocou: se eu não vender, eu não ganho dinheiro. Ele vendeu, ele ganhou dinheiro. Então era mais ou menos esse acordo. Mas eu acho que esse novo acordo é mais benéfico para o Santos, porque traz uma série de seguranças. O Neymar vai ter que jogar, vai ter que estar disponível, vai ter que estar bem fisicamente, né? Que traz um pouco mais de conforto para o clube também. E você consegue explorar a imagem dele, obviamente, né? Coletiva, de estar em campo, né, de vestir a camisa com patrocínios, etc. Mas você não vai explorar tanto a imagem individual. Isso vai ficar a cargo dele, né, com suas particularidades aí. Isso a gente não vai ter mais a ver. Mas eu acho que o mais importante de tudo isso, quando a gente fala do Neymar estar no Santos, o primordial, cara, é jogar, estar em campo. Porque a gente sempre, quando faz análise do Neymar, do contrato dele, o que a gente põe na balança? Ah, bom, ele trouxe um monte de receita. Ah, bom, ele trouxe um monte de patrocínio. Ah, bom, ele trouxe um monte de seguidor. Tudo isso, apesar de importante, é secundário. O mais importante de tudo é o campo, tá? E, infelizmente, esse retorno dele, como ele teve poucos jogos, o retorno dele, financeiramente falando, não foi tão robusto quanto a gente imaginava. Não foi, tá? A gente pode fazer várias voltas, achar, ganhou mais dinheiro sim, tá? A gente não pode ser 8 ou 80, tá? Foi um lixo, foi bom. Eu tô falando em termos financeiros. O termo técnico, pra mim, ainda é uma decepção. Foi muito pouco, perto do que a gente esperava. O Neymar não decidiu nada ainda nesse retorno, nada. A gente tem que ser honesto, né? Não decidiu nada, não decidiu um monte de jogo. Cara, eu não vou desconsiderar Paulista, tá? Por mais que tenha sido legal, gol olímpico, inclusive, meu parceiro Xande fez uma animação do gol olímpico dele que a gente deixou na gaveta. Tá com o Santos, inclusive, né? Essa animação do gol olímpico dele. Por quê? Porque depois disso o Neymar teve contusões, não teve um grande momento pra gente poder, bom, vamos usar aquele gol pra postar no perfil do Santos. Entendeu? Por causa de tudo isso aí. Mas o gol está lá, desenhado, animado, tal qual o gol do Pelé que a gente botou o gol na Rua Javari, que ele dá os 3 chapéus. Foi a gente que produziu, a gente deu e o Santos postou. A ideia do gol olímpico do Neymar é a mesma, né? Enfim, tá na gaveta, a gente tá esperando o momento oportuno para isso. E olha quando aconteceu, a gente tá falando de março, esse tipo de lance, né? Esse é o final de fevereiro, começo de março. E até agora a gente não postou, já estamos em junho. Entende? Então, cara, voltando, é óbvio que tem todo o aspecto financeiro, de marketing, etc, mas, como eu disse, tudo isso é secundário perto do que a gente precisa. O que a gente precisa? Substancialmente é de jogo, estar em campo. Óbvio que aconteceu tudo que aconteceu no jogo contra o Botafogo, ele acabou expulso numa molecagem ímpar por parte dele, mas ele jogou bem, né? Vamos separar
o joio do trigo. Ele jogou bem aquele jogo contra o Botafogo. Ainda muito pouco perto do que a gente sabe que ele já rendeu e perto do que a gente espera que ele renda, mas já jogou bem. Fez boas jogadas, tava mais rápido e tal, ainda aquém do que a gente espera, mas já melhorando. Então, se a gente tiver ele jogando, ótimo, porque o ganho nas outras partes, nas outras circunstâncias, será maior através dele estar jogando. Mas óbvio que a gente está falando em termos de Santos. Quando a gente vai falar de termos de seleção, aí a conversa muda totalmente. Porque para a seleção, o Neymar está muito, muito longe do que ele precisa estar. Então ele tem que jogar muito bem, tem que estar muito bem, né? Digamos que ele fique no Santos, que é o que eu acho que vai acontecer, né? Ele tem que estar muito bem para que ele possa ser convocado para a seleção, cara. Senão a gente vai continuar nesse marasmo que está acontecendo aí, tá certo? Mais um ponto que me chamou muita atenção aqui é do desvalorização, cara. Deixa eu achar essa parte aqui. O Santos quer que Neymar já decidiu renovar, apesar do sim ainda não ter saído. A impressão é que Neymar pai só não antecipou a permanência para não desvalorizar o filho no mercado. Como é que você vai valorizar o seu filho no mercado só porque ele ficou no time que ele tá? Não faz muito sentido isso aqui pra mim. Essa é a única frase que me causa desconfiança na permanência ou não, tá? Ainda acredito que vai ficar, mas assim, volta para aquela mesma coisa que a gente tava criticando um tempo atrás. Pô, cara, é a maneira de falar, a maneira de conduzir as coisas, né? Por mais que a gente tenha falado, bom, eu entendi aquelas falas do Neymar pai como um recado pro presidente do Santos, mas, pô, quem sofre, cara, não é o presidente do Santos, quem sofre é o torcedor. Você tem que saber se comunicar com o torcedor do clube, quem é efetivamente quem dá a atenção que vocês têm. O torcedor do clube, ele é o mais importante. Tem todo o aspecto financeiro, não quero fazer dinheiro, conta com o dinheiro dos outros, mas você tem que dar atenção pro torcedor e saber se comunicar com ele. A gente já repetiu várias vezes a mesma coisa. O Neymar, independente de ser um grande jogador ou não, ele é um grande jogador. É um grande astro do futebol. É um cara que traz muita atenção. Todo mundo segue, tem milhões de fãs. Dito isso, o Neymar só é ídolo do Santos. Ele não é ídolo do Barcelona, não é ídolo do PSG e não é ídolo do Al Hilal, tá? Ele não é. Ele só é ídolo do Santos. Será que vocês vão desgastar tanto a imagem do atleta a ponto dele perder a única idolatria de clube que ele tem na carreira? Seria muito feio um cara desse tamanho, dessa proporção, encerrar a sua história no futebol sendo ídolo de ninguém, de nenhum clube. Vai ser ídolo de pessoas, as pessoas vão continuar gostando dele, né? Vão continuar amando ele, mas você tem que ter a idolatria, cara. É uma carreira que fica completamente manchada. Esse é o meu ponto de vista com relação a ele, né? Mas vamos ver se os valores se adequam dentro de uma realidade, gente. Dentro da realidade, a gente tá falando do Neymar, cara. Óbvio que ele vai ganhar mais que o Memphis. Óbvio que ele vai ganhar mais que outros jogadores, tá certo? Óbvio que vai acontecer isso. Só que aí o Santos tem muito mais lastro para poder ganhar em outras frentes. Esse é um ponto que a gente pode abordar como interessante também. O Santos precisa ganhar dinheiro, cara, né? Esperava-se muito mais nesse retorno que o Santos fosse ganhar muito mais dinheiro, mesmo ficando com 25%. E isso não aconteceu da maneira que se esperava. Então eu acredito que até por parte do Neymar e do pai dele, eles entendem que isso não aconteceu por culpa deles também, cara. O fato de não ter ganhado tanto dinheiro é porque o Neymar não estava em campo. Ganharia muito mais dinheiro, teria muito mais atenção se não tivesse tanta polêmica, que apesar de muita gente exagerar também, mas se não tivesse tanta polêmica, se ele estivesse jogando. Ninguém vai culpar ninguém por lesão. Lesão acontece, é do futebol, faz parte da carreira. Mas a maneira que você lida com essas situações pesa muito. Então, esse é o ponto, né? Tem que saber lidar. A conversa é importante também, né? O papo, né? O tete a tete, tudo isso é importante. Não é só vem a nós, não é só o que a gente acha, não é só o que a gente quer. A fala do pai do Neymar continua sendo muito ruim. Se jogar, amém. Não é assim, cara. Não é se jogar, amém. Tem que jogar. Entende? Então, é isso, tá? Acredito que a renovação vai sair, mas ainda tem uma certa desconfiança. Pequena, mas ainda tem uma certa desconfiança. O ponto é, sair do Santos, da maneira que, se for agora, é uma facada nas costas do torcedor, cara. Ah, mas você tá falando, né? Cara, você é torcedor do outro time? Fala do teu time nessa parte. Entende? Porque, cara, ninguém mais que o Santista pra entender a dor do Santista.
eu tento me colocar, quando eu vou falar de outros clubes, no lugar do torcedor. Nem sempre eu vou conseguir, mas muita gente julga sem entender. Quando a gente fala de renovação, não é renovação dando o mundo pro cara, igual foi feito nesse primeiro contrato. A renovação que a gente fala é de acordo com a realidade que o Santos pode cobrir. Se o Santos paga 1,5 milhão por mês pro Tiquinho, você não quer que o Neymar receba o mesmo que o Tiquinho, cara. Não vai ser. A crítica tem que ser feita dentro da realidade, não dentro do mundo de fantasia, como muita gente gosta de fazer, tá bom? Então, entenda esse lado também, tá? Óbvio que tem todas as nuances aí, tem toda a conversa que pode ser abordada, mas o mais importante de tudo é a parte física. Ele estar disponível e jogando. E o Neymar precisa dar respostas. Ele tem necessidade de dar respostas. Porque já faz 3 anos que ele só fica sem jogar. 2 anos e meio, pra ser justo, né? Depois da Copa do Mundo de 22. Um péssimo segundo parte de temporada no PSG, lesão acontecendo, vai pro Al Hilal, lesão acontecendo, então já é muito tempo sem uma resposta. E, cara, por mais que o Neymar seja grandão na história do futebol, ele também precisa do Santos. Precisa pra cacete do Santos. Só o Santos dá ao Neymar o que ele pode também. E o que ele precisa nesse momento. Estabilidade, tranquilidade, confiança e paciência. Coisa que ninguém no mundo inteiro vai dar. Então ele tem que saber ser grato nesse ponto também. Coisa que até agora, infelizmente, a gente não viu. Não adianta só falar da boca fora, tem que demonstrar. E às vezes a demonstração não é tão boa quanto a gente espera, tá certo? Essa é a sensação que eu tenho. Quero te ouvir, deixa sua opinião aí nos comentários, tá certo? E já ter avisado, se passar do ponto, não é brincadeira. Passar do ponto é banimento, não tem mais conversa, tá? Forte abraço pra todo mundo, tamo junto e até a próxima.